Olá pessoal, dando continuidade à aula prosseguida agora do meu colega Tiago, certo? Nós vamos falar um pouquinho, certo? Vamos tentar compreender, espero que nós compreendamos, certo? Todos nós, da importância do sistema econômico na formação do espaço geográfico atual, beleza? E eu vou começar logo falando a respeito de uma frase que o Tiago ele falou no finalzinho do vídeo dele, certo? Que foi o seguinte, abre aspas para o Tiago. O capitalismo interfere nas relações de trabalho. Cara, impressionante. Muito boa colocação, Thiago. Aí, cara, eu ainda vou falar ainda do que ele falou. Meio ambiente e natureza, certo? Mas, Abraão, por que você vai falar disso? Porque agora nós vamos entrar um pouquinho, uma linha cronológicazinha, certo? Nós vamos falar um pouquinho da cana de açúcar, do ciclo da cana de açúcar, do ciclo do ouro, do ciclo do café, certo? Eu espero que vocês compreendam o que eu vou falar e tentem relacionar com o sistema econômico, certo? Nós vamos tentar fazer esse aparato, essa junção, esse entendimento juntos. Então, vem comigo aqui. Cara, o primeiro, o ciclo da cana, certo? A cana de açúcar por muito tempo foi a base da economia colonial no Brasil, certo? Do Brasil colônia, diga-se de passagem, que teve seu início ali mais ou menos no século XVI, a partir de 1500 e um pouquinho ali, não lembro de cabeça, e foi até meados do século XVIII, certo? Até 1700 e um pouquinho, não lembro de cabeça também. Representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial. É importante nós ressaltarmos isso, certo? Durante muito tempo foi a base da economia do Brasil colônia, como eu falei, certo? Aí, lembra que o Thiago falou e eu falei no comecinho do vídeo sobre meio ambiente e natureza? Então, vem comigo aqui, ó. A cana-de-açúcar, ela era plantada naquele que nós conhecemos, que nós temos no ensino médio. Lembra lá, cara, do plantation? Lembra? Certo? Consegue se lembrar? Que o plantation, o que era esse plantation, Abraão? Era onde uma cultura, vamos falar assim, certo? De um determinado coisa que você ia plantar, você plantava em larga escala, certo? Que era o que acontecia aqui no Nordeste, no Brasil colônia, no tempo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era plantada em fazendas assim, caras, enormes, certo? E eles tiravam grandes colheitas, né? Tinham grandes colheitas, e a partir disso tinham grandes lucros, certo? A partir disso. Vale lembrar de que o ciclo da cana era plantado tinha muita mão de obra escrava, certo? Muita mão de obra indígena, certo? E você pode imaginar aí, cara, que o custo era bem menor, certo? Bem pequeno. Porque como o Thiago também falou, cara, a carga horária de trabalho alta que nós temos que ele falou no finalzinho do vídeo dele. Você acha que essa carga horária desses caras que trabalhavam lá nessas plantações era pequena? Era baixa? Eram poucas? Não. Os caras trabalhavam de manhã à noite, não tinha horário para comer, às vezes comiam pouca coisa e eram massacrados, certo? Diga-se de passagem, desculpe as palavras. Então, o sistema econômico no qual o Tiago ele veio abordando no vídeo passado, ele se correlaciona por todo o período histórico do Brasil, histórico e econômico, né? Vamos falar assim, diga-se de passagem, e econômico do Brasil, certo? Que ele se perdura até hoje. O ciclo da cana, que tinha muita mão de obra escrava, e os caras, além de lucrarem com a mão de obra escrava, certo? Com jornadas de trabalhos absurdas e pouco valorizadas, ainda se havia o tráfico de escravos, certo? Você sabe bem disso, já estudou isso. E é uma coisa assim surreal, né? Que hoje nós falamos que é surreal, que realmente sempre foi. Só que era uma maneira deles ganharem dinheiro para suprir suas necessidades, as necessidades da família real, certo? De modo geral, falando, tá ok? O outro, cara, o outro ciclo que eu quero falar é o ciclo do ouro, certo? O ciclo do ouro, ele acabou ali no finalzinho
ele começou, aliás, desculpa, no finalzinho do século XVII, onde a decadência do ciclo do açúcar começou aqui no Nordeste, certo? Começou a partir de outros caras que estavam começando também a produzir o açúcar, certo? Esse negócio todo da cana, enfim. E começou a ter uma decadência nas vendas, né, de modo geral, vamos falar assim. E o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, desculpa, principalmente ali em Minas Gerais, cara, com grandes com grandes números de pessoas, certo? Também de escravos, né? Não podemos negar, onde se teve o processo de adaptação daquele local, certo? Principalmente por ordens econômicas, nós não podemos negar isso, certo? Minas Gerais é um estado muito grande, ali depois da Bahia, e nós percebemos de que Minas Gerais, naquela época, deu uma riqueza muito grande ao Brasil no ciclo do ouro, certo? Pedras preciosas, etc. E, seguindo ainda nessa linha cronológica, eu venho apresentar para você também o ciclo de quê? Do café, certo? Que o ciclo do café ele teve ali por volta de 1800 até mais ou menos 1800 e 1930, mais ou menos, onde teve uma decadência a partir de 29, né, que teve a crise do café, né? Você se lembra disso? Se você não se lembra, você para um pouquinho o vídeo, vai lá ver um pouquinho do ciclo do café, que é uma coisa muito importante para que nós entendamos também o processo histórico do nosso país e também de como esse processo do ciclo do café, do ciclo do ouro, do ciclo do açúcar, eles se correlacionam com o sistema econômico que no qual nós vivemos. Tá ok? Beleza? Então, vem comigo aqui, cara. Eles perduram por mais de 100 anos, como você bem sabe, né? Como eu falei anteriormente. Por que é ciclo do café? Porque o Brasil, cara, por muito tempo, por quase 100 anos, né? Mais ou menos aí, mais de 100 anos, o principal produto exportador, o principal produto econômico que o Brasil teve foi o quê? Foi o café. Exportando principalmente para onde? Os principais consumidores, os principais caras que pagavam para o Brasil, ó, cara, quero teu café é bom, teu café é massa, quero ele na minha mesa, beleza? Quero ele no meu país. Era quem? Principalmente quem? Estados Unidos, de onde? Da América, certo? Estados Unidos da América e também alguns países europeus. Olha aí, cara, América do Norte, um país da América do Norte, né, aliás, e o que? Países europeus, cara. E o Brasil falava o quê? Opa, beleza, cara. Nós, o café que a gente vai produzir aqui, nós vamos exportar a maior parte para você, beleza? Show de bola? Então, tudo bem. Então, cara, a partir disso e depois disso, com a tecnologia começando a crescer, certo, de modo geral, certo? Isso se correlaciona totalmente com a geografia, com, a, com o sistema econômico que foi se expandindo e levando possibilidade a outros países também a terem essa cultura, de, de que se teve um declínio também, certo? Teve muito... A crise do café aconteceu principalmente por ter muito café para venda, então ele perdeu o seu valor econômico, seu valor de mercado, seu valor de exportação, seu valor de venda, né, em outras palavras. A lei de oferta e procura falou mais alto e disse, cara, você tem muito café, então você deveria baixar o preço pra gente, beleza? Foi exatamente isso que aconteceu, certo? No governo de Getúlio Vargas, você sabe bem disso, se não, volta um pouquinho na história, vê um pouquinho do governo de Getúlio Vargas para você entender mais ou menos o que foi isso, certo? Enfim, é, e também, cara, eu quero falar sobre o que o Thiago falou também no final, as novas maneiras de viver, certo? Ó, quando eu falei para você da cana-de-açúcar, do plantation, da monocultura, eu quero que você se lembre de onde, cara? Onde é que a gente tem isso ainda? Nós temos aqui no Iguatu, tô falando aqui do Iguatu, certo? Eu gravo nessa sala no Iguatu. Nós temos isso no Iguatu, cara. Na região do Cardoso, plantação de banana. Cara, monocultura. Isso ainda
do mesmo jeito, lá de trás, tá antigo, da história, nós temos ainda hoje. Por quê? Porque dá lucro, porque gera riqueza para o produtor. Mesmo que ele não saiba de que essa monocultura vai acabar com o quê? Com o solo, vai acabar tendo um empobrecimento de nutrientes do solo com o qual ele faz essa monocultura, certo? Mas, enfim. Então, cara, o que eu tô querendo dizer para você é que todos esses períodos que o Brasil viveu foram muito importantes para o processo, para que seu processo econômico ele viesse a se expandir, ele viesse a se segurar, e que nós temos até hoje esse sistema econômico, como vocês bem sabem, certo? Eu queria falar também rapidamente sobre também o processo econômico que o Iguatu teve, certo? Principalmente ali na época do algodão, que foi um processo que o Iguatu ele se expandiu demais, cara, demais mesmo. O Iguatu, ali na Refesa, né, também, que com a exportação do algodão, cara, o Iguatu expandia algodão para um bocado de canto aí, velho, fora pro Nordeste inteiro, para fora do Nordeste, certo? E que era referência no estado, era referência no Nordeste, era referência no Brasil, como um dos principais produtores e exportadores de algodão, certo? Nós já fomos lá no Alencar, conhecemos um pouquinho da história da linha férrea, a importância que ela teve no processo também de, de habitação, né, de modo geral ali, que, que o Alencar foi começando a se expandir a partir dali, certo? Porque era o principal polo do econômico daquele local, certo? Nós vemos aqui no Iguatu, o centro ali todos os bairros que faziam parte ali, ficavam perto da Refesa, como são bairros mais ricos, são bairros mais que têm uma certa um certo respaldo econômico, né, das pessoas que moram lá. E por fim, eu queria falar para você sobre também uma frasezinha que o Thiago falou no final do vídeo dele, certo? Que são, abre aspas para o Thiago, novas maneiras de viver, né? Quais são essas novas maneiras de viver que nós precisamos construir para um mundo mais igualitário, o negócio todo que o Thiago falou. Eu também te pergunto, né? Quais são essas novas maneiras que nós devemos adotar, que nós devemos seguir para que nós tenhamos um mundo melhor, novas maneiras de viver mais ecológicas, né? Esse negócio todo aí. Então, pessoal, não sei se eu consegui atingir o objetivo do vídeo, certo? Mas espero que sim. Qualquer coisa, vem comigo aqui que eu te falo mais, me manda uma mensagem. E é isso, pessoal. Prosseguindo, a Edmara vai dar continuidade à aula. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Valeu, pessoal. Forte abraço.